Olá, hoje vou ensinar-vos a fazer um saco do pão. Este eu fiz com um tecido de capulana. Acho que ficou muito bonito e que dá uma cor bonita à cozinha. Para fazermos este saco do pão, vamos precisar um tecido à vossa escolha. Vamos precisar de cordão. Eu utilizo este, mas vocês podem utilizar um à vossa escolha. Eu gosto deste porque ele é meio encerado e depois desliza bem na abertura e no fecho do saco. Vamos precisar de umas bolinhas para pôr aqui na ponta para dar charme. E o habitual, agulhas, linhas, tesoura, máquina de costura, as molinhas, etc. À medida que formos fazendo eu vou dizendo o que é necessário. Eu acho que este ficou muito bonito. Ele é muito fácil de abrir, basta esticar, como vê. Deixa-me pôr isto bem. E para fechar, basta puxar aqui do lado estas duas tiras e ele fica fechado. Para fazer este saco do pão, vamos precisar de tecido à vossa escolha, nas medidas de 45 por... Deixa-me tirar aqui para conseguirmos medir bem. Por 55. Cortadas duas peças de 45 por 55, vamos fazer uma dobra na parte superior. Fazemos uma dobra com 11 centímetros. Nesta parte e nesta parte. Fazemos a dobra para o lado do avesso. Alfinetamos. E iniciamos a nossa costura. Para fazer este saco do pão, para ele ficar perfeitinho, vamos utilizar costura francesa. O que é costura francesa? É costurado do lado direito, fica aqui esta parte, não é? É costurado do lado direito, depois viramos para o avesso e fazemos uma nova costura. Eu vou mostrar-vos aqui neste como é que fica. Ele fica perfeitinho. Estão a ver? A costura fica assim, sem nenhum choleio, sem nada. Fica tudo metido para dentro. Então, iniciamos a nossa costura. Vamos passar uma costura aqui a toda a volta, do lado direito. Ou seja, nós colocamos o tecido avesso virado para cima, avesso virado para baixo. E passamos uma costura aqui a toda a volta. Eu já fiz isso num outro que tenho aqui. Vão ver aqui? Passei uma costura aqui a toda a volta. E antes de virar o saco ao contrário, o que é que eu fiz? Para completar a costura francesa, o que é que eu fiz? Aqui nesta parte de cima, para ficar mais perfeitinho, eu fiz um zigue-zague em cada uma das pontas. Fiz um zigue-zague e depois dobrei para dentro. É aqui que vai circular o cordão, portanto, para não desfiar, eu resolvi fazer o zigue-zague. Então, a costura inicia-se aqui, nesta parte, e faz-se a costura a toda a volta. Já está, agora vamos virar do avesso e fazer a costura que vai encerrar todas estas pontas para dentro. Em alguns sítios é preciso aparar um pouco. Bem renta a costura, mas sem atingir os pontos, porque senão desmancha-se tudo. Aqui penso mais um bocadinho aqui. Aqui na pontinha em baixo vou tirar aqui este tecido, excesso de tecido do canto. Aqui também, para ficar mais perfeitinho. Parar um pouco.
penso que já está bom. E agora viramos do avesso. Abrimos bem os cantinhos. Tem que ficar perfeitinho, não é? Abrimos bem aqui os cantos. Vamos passar a ferro e, depois de passado a ferro, vamos fazer uma costura aqui a toda a volta, até aqui. Daqui, assim, a toda a volta. Passada a costura a toda a volta, que já encerrou todos os fiapos e tudo que pudesse desfiar, vamos agora tratar aqui da parte de cima. Na parte de cima, como eu já disse, eu fiz aqui um zigue-zague para não se desfiar, virei para dentro mais ou menos com 1 centímetro ou 2, tanto faz, depende do gosto de cada um, ficar mais franzidinho aqui em cima. Quanto mais espaço deixarmos, mais franzidinho ele vai ficar aqui, o folhinho. Então, eu penso que este é suficiente. E antes de passarmos aqui a costura, para encerrar esta parte, temos que tratar desta lateral, que está aqui. Então, o que é que vamos fazer? Vamos dobrar para dentro e dobrar novamente, 2 vezes, para não desfiar. Alfinetamos. Fazemos exatamente a mesma coisa deste lado. Está mais. E na outra aba também. Deste lado. Primeira dobra. Segunda dobra. E alfinetar. Feito isto, vamos para a máquina passar uma costura aqui, onde alfinetamos, outra deste lado, separado, hein? Cosemos daqui a aqui, reservamos. Cosemos daqui a aqui, reservamos. E fazemos exatamente a mesma coisa nesta ponta. Pronto, já passei as costuras aqui nas laterais, de um lado e do outro, já está costurado. Agora vamos fazer a parte final do nosso saco do pão. Vamos dobrar aqui cerca de, é melhor dar as medidas, 2 centímetros e depois uma dobra grande com 7 centímetros. Alfinetamos.
Fazemos exatamente o mesmo nesta aba. Eu já tinha isto vincado com ferro, portanto é mais fácil. E agora, estamos do lado do avesso do saco. Agora, vamos passar uma costura aqui rentinho e depois medimos mais ou menos, deixa-me ver, um dedo e meio, mais ou menos 2 centímetros e passamos outra costura. Separado, fazemos isto nesta aba, uma costura aqui, 2 centímetros acima, outra costura. E depois vimos deste lado e fazemos a mesma coisa, uma costura aqui, 2 centímetros acima, outra costura. Para não estar sempre a medir, eu faço a primeira costura e depois, para não estar sempre a medir e a marcar, a riscar aqui a segunda costura, eu utilizo esta peça, que é um guia magnético. Ela vem assim. É um guia magnético que nós colocamos na máquina e que guia a nossa costura certinha sem necessidade de estarmos a medir. Eu vou tentar mostrar aqui. Suponhamos que eu já fiz a primeira costura. Vou até fazer, que é melhor. A primeira costura, aqui bem à beirinha. Retrocesso no início e no fim, já sabemos, para não desmanchar. Já está. Agora eu preciso de fazer uma costura 2 centímetros acima desta. Então, utilizo o guia magnético, coloco aqui na máquina, não sei se dá para ver, ele tem ímã, como vocês estão a ver, e vai guiar o meu tecido sempre nesta posição, sem necessidade de estar a medir. Vamos por aqui. Aqui, e eu encosto aqui, conseguem ver? Encosto aqui o ímã e guio o meu tecido por esta marca. Assim a costura fica sempre certinha, sem necessidade de estarmos a medir a toda a hora, não é? E a fazer riscos e mais riscos aqui na parte que se vê, não é? Eu costumo utilizar uma caneta que sai com ferro. Ela risca, fica preto ou azul, a cor que nós tivermos, mas depois quando passamos a ferro desaparece a tinta. Nem é preciso lavar. Pronto, a costura fica certinha. Vou fazer exatamente o mesmo deste lado e já vos mostro. Terminadas as duas costuras, nas duas abas, vamos virar o nosso saco para o lado direito. Aqui a costura está perfeita e do lado direito fica perfeito também, como veem. Da parte de costura está terminado. Agora vamos pôr o cordão. Para a colocação do cordão, vamos precisar de uma pecinha. Eu utilizo esta. Tenho outra até aqui, não sei onde é que está. Está aqui. Tenho estas duas, que são para passar elástico e também dá para passar cordão. Eu vou utilizar esta. Tenho aqui já as duas bolinhas para pôr nas pontas. E precisamos da tesoura e do cordão. Vou aproveitar aqui para vos mostrar os cordões que eu tenho. Eu vou utilizar este, porque é uma cor que condiz com a cor do
do tecido que estou a utilizar. Tenho este branquinho, mais grosso, um pouco mais grosso e mais rijo. Tenho este vermelho, também é bonito, também é muito utilizado para os sacos do pão, mas não vou utilizar este, eu gosto muito dele, mas não vou utilizar porque o tecido é amarelo, não é? Tenho aqui outro branquinho, que é igual a este. Este é cordão de... tem 30 metros cada rolo. Aqui um dourado, que é para as coisas de Natal. Tenho aqui fio de algodão. Estes fios utilizo para fazer pulseiras, para fazer colares, para bordar alguma peça. Também posso bordar com este fio com uma agulha mais grossa. Esta mesma coisa. E estes também. Aqui é um cordão. E depois tenho aqui cordão elástico. É cordão, mas é elástico. Estão a ver? E isto são restinhos de outras peças que eu já fiz. E sobraram estes bocadinhos. Pronto, estes são os cordões que eu tenho para já. Precisava ter aqui mais, mas para já é o que há. Portanto, vou utilizar este. Foi só para vos mostrar. Então vamos lá. Para o nosso saco do pão, vamos precisar de... medimos assim. Tenho que deixar um pouco mais porque depois vou pôr as bolinhas aqui, dar 2 nós, então preciso de deixar o cordão um pouco mais comprido. Eu não vou dar medidas, cada uma de vocês vai medir o vosso saco do pão e cortar à medida. Talvez um bocadinho mais, depois se tiver em excesso, retiramos. Ok, penso que assim está bom. Eu vou cortar 2 vezes. O restinho vamos guardar, muito bem guardadinho, e vai para a caixinha. Portanto, tenho aqui 2 pedaços de cordão. Eu vou passar aqui no caminho que nós fizemos, vou passar aqui um cordão nesta posição e outro na posição contrária, assim. Utilizando a pecinha que eu vos tinha mostrado há pouco, colocamos aqui, puxamos para baixo e ela não sai. Então podemos iniciar. Vou aproveitar agora a ensinar-vos de seguida a fazer uma pega com um bocadinho de tecido que sobrou deste saco do pão, destes 3 sacos do pão que eu estou a fazer. Sobrou um bocadinho de tecido, então resolvi fazer uma pega e vou ensinar-vos como é que se faz para fazer conjunto. Portanto, 2 pontas para aqui, as outras 2 vão ficar deste lado. Colocado o cordão, vamos agora inserir as pecinhas da ponta. Se nós tentarmos inserir, neste caso, em que este orifício é muito pequenino, se tentarmos inserir o cordão assim, só vai dar para um.
Então, o que eu costumo fazer nestes casos é, eu uno assim as duas pontas, que dificilmente passam aqui, e socorro-me de um pouco de fita cola. Então, coloco aqui. Um pouco de esforço. Vou aqui buscar um alicate para puxar. Pronto, esta já está. Tiro a fita cola. E vou dar aqui um nozinho na ponta, para a bolinha não sair, bem apertado. E dou outro nozinho aqui imediatamente a seguir à bola, para ela não andar aqui a dançar, de um lado para o outro. É assim. Assim fica mais bonita o remate da peça, não é? Fica mais perfeitinho. Vou fazer isso do outro lado também. Podemos deixar só assim, com o nozinho. Se quisermos, se não tivermos as bolinhas, podemos deixar assim ou fazer qualquer outro tipo de remate. Eu gosto de pôr as bolinhas. Uma pecinha assim bonita para dar charme à peça, para não ficar tão simples. Vamos lá tentar inserir isto. Vamos correr outra vez do alicate. Já está. Retirar a fita cola. Um nozinho na ponta, bem apertado. E outro nó imediatamente a seguir à bola. E assim terminamos o nosso saco do pão. Já está pronto, só puxar e aqui está mais um saco do pão pronto. Como vê, não é difícil de fazer. Faz-se bem, são costuras a direito, não tem segredo absolutamente nenhum. Seguidamente, vou ensinar-vos a fazer a pega, porque sobraram bocadinhos de tecido dos cortes que fiz para o saco do pão e resolvi fazer umas pegas. Vou mostrar-vos. Tenho aqui uma já pronta para vos mostrar, para fazer pandan com o saco do pão. Esta aqui, eu pus aqui atrás uma argolinha em madeira, para pendurarmos a pega. Mas na que eu vos vou ensinar, não vou pôr argola. Vamos fazer mesmo a alça com o tecido, para vocês saberem fazer. Então, o que é que vamos precisar? Eu fiz nas medidas 20 por 20. Já cortei aqui. Dois pedacinhos de tecido. Eu tenho isto tudo alfinetado para não cair, porque entretanto estava a fazer outras coisas. Precisamos então 2 pedacinhos de tecido nas medidas 20 por 20. Precisamos também de um pedaço de manta acrílica para dar estrutura à pega e para a tornar segura, não é? Quando pegarmos em coisas quentes na cozinha, para não nos queimarmos. O direito do tecido é este. Coloco aqui, viro. Coloco aqui também o outro pedaço do lado direito. Tem que terem atenção porque as pontinhas aqui têm que ficar certinhas. Eu não vejo por causa disto, mas vou virando e vou vendo, não é? E vamos alfinetar. Se vocês tiverem aquela caneta para escrever no tecido que apaga com o calor do ferro, podem utilizar aqui para fazer os riscos. Se não tiverem, podem utilizar
o giz de alfaiate, também dá. Ou então, se já tiverem prática de costura, basta fazer a direito e calcular. Vamos fazer um quilt a direito aqui, uma linha a direito, costurada, outro aqui, e depois linhas paralelas com um espaço de mais ou menos 3 cm. Pode ser 3, pode ser 4, conforme o gosto de cada um. Vamos fazer isto. Estão a ver estes quadradinhos? Uma costura à direita e depois linhas paralelas para um lado e para o outro. Uma costura à direita e linhas paralelas para um lado e para o outro, da costura central. Para segurar a manta ao tecido. Eu vou fazer isso e já vos mostro. Feito o quilt, vamos agora refilar. Vamos tirar este excesso de manta que está aqui e pôr a nossa pega direitinha. Ainda não está bem. Pronto, a pega já está refilada, já está certinho, já tirei todos os excessos. Vamos colocar agora o viés. Para o viés eu cortei 4 tirinhas, um pouco maiores que a pega. Cortei 4. E vamos fazer o seguinte, vamos ver o direito do tecido. Vamos colocar aqui, frente com frente. E alfinetamos. Outra nesta ponta, frente com frente. Agora, vamos para a máquina e vamos passar uma costura de ponta a ponta aqui e outra costura aqui. Já passei as duas costuras, aqui, deixa eu tirar os alfinetes, passei uma costura aqui, passei outra costura aqui. Agora,
vou abrir isto, estes dois pedaços de tecido, abrir assim para o lado. Portanto, vamos colocar agora os outros dois pedaços de viés. Frente deste tecido com a frente do trabalho, alfinetamos, deste lado exatamente a mesma coisa. Vamos passar uma costura daqui, aqui, e outra costura daqui, aqui, de ponta a ponta. Feito isso, retiramos os alfinetes. Vamos acertar, cortar estes pedaços de tecido que tem aqui a mais, excesso de tecido. Vamos acertar aqui, alinhar com o tecido que acabamos de colocar. E agora, isto é a frente do trabalho, e agora viramos ao contrário e vamos dobrar. Vamos começar por aqui que tem costuras. Vamos dobrar uma vez para dentro, vincar até à ponta, vincar e dobrar novamente para rematar o nosso trabalho. Deste lado, exatamente a mesma coisa. Dobrar novamente. Vamos colocar aqui um alfinete de segurança. E agora estas duas pontinhas aqui. Então, dobrar até encontrar o tecido da pega. Dobrar novamente. Cuidado para os cantinhos ficarem direitinhos. Sempre que existe algum excesso de tecido, que fica uma pontinha assim, vamos tirar, não é? Para ficar perfeitinho. Dobrar para dentro. Isto aqui, aqui. Feito isto, vamos passar uma costura a toda a volta para segurar esta dobra que acabamos de fazer agora. Eu vou fazer isso e já mostro. Feita a costura a toda a volta, já temos todo o tecido seguro. Agora é hora de terminar a nossa pega. Para tal, vamos fazer uma tirinha. Como eu disse, nesta aqui eu coloquei uma argola de madeira para pendurar. Mas nesta aqui vou ensinar-vos a fazer a alcinha, não é? Para tal, o que é que nós precisamos? Um pedaço de tecido, que neste caso eu fiz com 6 cm de largura e 22 de comprimento. Mas não vou utilizar todo, não é? Vou utilizar só um bocadinho. De qualquer forma, fica já feito porque ainda tenho aqui outra pega para fazer. Estão a ver? E, portanto, vou fazer já a alcinha para as duas, para esta e para aquela. Dobramos ao meio,
o tecido, vincamos e depois dobramos as duas pontinhas novamente para dentro. Ou seja, dobramos ao meio, depois abrimos novamente, dobramos uma pontinha, dobramos a outra e dobramos novamente. Vamos passar uma costura de ponta a ponta para fechar. Vamos então agora colocar a alcinha. Eu já cozi, fiz um zigue-zague em cada uma das pontas, de ponta a ponta, e agora vou cortar aqui ao meio, porque isto é demais, é para duas pegas. E vamos terminar a nossa pega. Como este tecido tem desenhos, então vamos deixar isto ao alto, não é? Vamos deixar o desenho ao alto, portanto, o que significa que a alcinha vai ser pendurada aqui. Vou aqui à parte de trás do trabalho, dobro a minha alcinha, assim, e vou costurá-la aqui. Já passei aqui uma costura reforçada várias vezes, porque isto é uma coisa que faz força, não é? Estamos sempre a pendurar, diariamente estamos a mexer e a pendurar, a mexer e a pendurar. Então passei uma costura bem reforçada e agora, para não se ficar aqui a ver, eu vou escolher aqui dos botõezinhos que eu tenho, tenho aqui alguns, vou colocar aqui para vocês verem. Vou escolher aqui um botão bonito para colocar em cima e tapar e arrematar a peça. Como este tecido é muito estampado, eu vou, se calhar, colocar um botão liso. Se não, eu gosto muito destes botões de madeira, fica muito bonito. Mas aqui não fica bem, não é? Porque é um coraçãozinho e tem um estampado, tem desenhos também, o tecido é tão estampado, não dá. Então, se calhar, só se eu puser o botão ao contrário. Se eu puser assim, já fica neutro, não é? Ou então... Tenho estes também são bonitos. Redondinho. Também fica bem. Aqui. Gosto muito dos de madeira. Mas são muito estampados estes. Têm muitas cores. E este tecido não dá. Então vamos ver aqui os lisos. Se calhar este fica bem aqui. Vocês estão a conseguir ver? Este aqui é bonito. Fica bem aqui. Se calhar este... Branco não tem nada a ver, azul muito menos. Este bordô também não é feito todo. E se calhar para uma pega, vou colocar este bordô. Como tem esta cor aqui, acho que fica bonito este bordô. Estes são muito bonitos, mas acho demasiado para uma pega. Não é? Então vou colocar o bordô e fica bonito. E pronto. Claro que o botão pode ser cozido à máquina ou à mão. Quem não souber fazer à máquina, eu depois um destes dias faço um vídeo a ensinar a cozer os botões à máquina, mas pode ser cozido à mão, bem reforçado para não cair. E está pronta. A nossa pega fica assim. Fica assim, com o botãozinho para trás, não se vê, não é? Mas quando viramos, não se vê também aqui a costura, fica tapada com o botão. Era isto que eu queria mostrar-vos hoje. Muito obrigada por assistirem ao vídeo. Subscrevam o canal, façam like e até à próxima aula. Obrigada!